E aí, pessoal do Colégio Ápice, turma do 9º ano, bom dia para vocês. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Gabriel. Nesse encontro de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Vamos trabalhar o capítulo 7, o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse capítulo você vai observar, né, que o nosso objetivo vai ser desenvolver certas habilidades, a capacidade dos alunos de identificar e compreender as mudanças ocorridas, né, no que diz respeito à modernização, à urbanização e à industrialização do Brasil nesse início de século XX. E, consequentemente, também falar um pouco da dinâmica da participação do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Será que ela foi uma participação efetiva, né, direta? É isso que a gente vai estar abordando nessa videoaula de hoje. Vamos dar sequência, tá? O Brasil nos primeiros anos do século XX. As primeiras décadas do século XX no Brasil foram marcadas por uma série de transformações. Apesar de eu ter explicado para vocês que com a proclamação da República, a realidade geral, né, social, econômica e política do Brasil não sofreu grandes alterações. Isso de fato. Se você analisar o Brasil como um todo, você vai perceber que o país permaneceu agrícola, agroexportador, pobre, com péssimos indicadores sociais. Mas vamos observar que em algumas regiões houve algumas transformações que futuramente vão acabar também tendo significado e interferência no desenvolvimento histórico, social e econômico do país. Na política, ainda predominava o regime republicano oligárquico. Nós aprendemos, estudamos sobre ele. As oligarquias eram famílias, grupos, né, de grandes proprietários rurais, os chamados coronéis, que controlavam a política a nível regional, tanto nos municípios como nos estados. O café mantinha-se como principal produto de exportação do Brasil, o carro-chefe da nossa economia. Inclusive, vamos ver esse gráfico, né, que mostra justamente isso. Essa curva mais acentuada aqui do gráfico é justamente o traço do café, né, que entre 1901 e 1929 foi o grande responsável pela impulsão, né, pelo crescimento da nossa economia. Então você vê que os outros produtos como o açúcar, o algodão, né, o cacau, as curvas são bem menos acentuadas do que a do café. Então o café manteve-se como o nosso principal produto de exportação nesse período. Só que contrastando, né, com isso, nós vamos observar que esse início do século XX ele é marcado também pelo crescimento de cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e também o florescimento da indústria nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. Nós podemos falar de industrialização nesse período? Sim e não. Como assim, professor? Sim, porque se você analisar, há um significativo crescimento da atividade industrial em algumas regiões do Brasil. Então não é um fenômeno homogêneo. Então não há uma industrialização do Brasil de uma forma geral. Há uma industrialização regional. Outra questão. Um projeto nacional de industrialização, ele só vai se estabelecer pós-Revolução de 1930, durante o Estado Novo do governo getulista, do governo Vargas. Então, aí sim, nós podemos falar de uma industrialização efetiva, que vai diversificar muito a produção nacional. Basicamente, aqui nesse período, no início do século XX, a indústria têxtil
e a indústria de alimentos vai começar a se consolidar no Brasil. Mas os outros setores com mais investimentos, mais desenvolvimento tecnológico, esses setores ainda vão demorar muito tempo para poder se estabelecer aqui. Então, fiquem atentos a essa observação. Outro aspecto, juntamente com a atividade industrial, nós vamos ter a consolidação de uma nova camada social, que é justamente o proletariado, o operariado urbano. E detalhe, boa parte desse operariado é formado principalmente pelos imigrantes e seus descendentes que chegaram no Brasil, seja no final do século XIX ou no início do século XX. Então você tem esse cenário de em algumas cidades brasileiras a atividade industrial vai estar crescendo, o número de operários também. E aí nós temos um descompasso. Que descompasso é esse? Não existe ainda uma legislação por parte do Estado brasileiro que regule as atividades entre trabalhadores e patrões. Hoje nós temos uma série de leis que garantem deveres, e obrigações e direitos de patrões e empregados, mas esse período não existia. Então você vai observar que as grandes mobilizações sociais desse período específico vão se correlacionar justamente a essa questão da luta pelos direitos trabalhistas. Bom, essa nova realidade vai fazer com que nesse início de século XX haja uma mobilização da classe trabalhadora pelo reconhecimento dos seus direitos. Então forma-se aqui os sindicatos, as associações e principalmente uma característica importante. Nós temos a presença do chamado anarcossindicalismo. O que é isso? No Brasil, a formação dos sindicatos e do movimento operário, ela tem uma influência das ideias anarquistas e socialistas. Da onde essas ideias vieram? Da Europa, junto com os imigrantes. Quando os imigrantes chegaram aqui, eles trouxeram essas ideias que serviram de base ideológica para a formação dos movimentos sindicais brasileiros. Nós vamos observar que essas mudanças que eu acabei de citar são mudanças muito mais visíveis na região sudeste do país, principalmente o estado de São Paulo, porque a riqueza do café, o capital, o dinheiro provocado, gerado pelo café, vai ser utilizado para financiar esses empreendimentos industriais. Então, por isso que São Paulo vai se despontar nesse momento como uma região muito industrializada do país. O restante do Brasil vivia na mesma, uma economia agrícola, rural, basicamente. Outro fator que nós podemos apontar aqui para que esse desenvolvimento industrial aconteça é o chamado modelo de substituição de importações. A Primeira Guerra Mundial ela teve uma consequência positiva para a economia brasileira, no sentido de que, com o Atlântico fechado por causa da guerra, as rotas comerciais intercontinentais afetadas, as empresas, as fábricas europeias, que antes produziam gêneros de consumo, que abasteciam o mercado brasileiro, agora estão focadas na produção para o esforço de guerra. Então, isso cria um espaço. Começa a faltar gêneros manufaturados no Brasil. Qual a solução para esse problema? Produzir aqui aquilo que antes era produzido na Europa. E esse modelo ficou conhecido como modelo de substituição de importações. Então, olha que interessante. Graças à guerra na Europa, a indústria nacional ela recebe um impulso para desenvolver as suas atividades. Então, nós vamos observar um grande crescimento industrial no Brasil durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil viu-se forçado a produzir localmente aquilo que importava da Europa. Outro fator também que favorece o crescimento da economia no Brasil nesse período é o apogeu, o ápice
do ciclo da borracha. A borracha é um produto amazônico, produzido, né, por uma planta, uma seringueira, muito comum na floresta amazônica, e é uma matéria-prima que foi muito útil nessas primeiras décadas do século XX. Lembrando que nós temos aqui o boom da indústria automobilística, a própria Primeira Guerra Mundial, os equipamentos militares precisavam de borracha. Então a borracha, a demanda mundial cresceu consideravelmente. Isso favoreceu o desenvolvimento econômico da região norte em torno da produção da borracha. Todas essas mudanças ocorridas nas cidades brasileiras, que mostrava que cada vez mais a indústria estava consolidada, mas havia um descompasso, né, dessa atividade industrial e como o Estado e a sociedade lidaria com essa atividade. Então a falta de uma legislação específica para proteger o direito dos trabalhadores, por exemplo, fez com que no início do século XX várias greves e manifestações fossem organizadas pelos movimentos sindicais em luta por esses direitos, como a Greve Geral de 1917, o primeiro grande movimento grevista da história do Brasil. As principais cidades brasileiras pararam suas atividades, né, por um período de aproximadamente 3 dias, e houve uma grande mobilização da população em prol dessa manifestação. Então essa imagem, essa fotografia foi tirada na cidade de São Paulo e você percebe a ampla participação da sociedade, inclusive mulheres, né, presentes durante essas manifestações. A imprensa proletária surgiu nesse período, periódicos, jornais que debatiam e cobravam das autoridades do Estado brasileiro a criação dessa legislação. Legislação essa que só foi estabelecida em 1934 com a Constituição, já na era Vargas, e depois no início da década de 40 com a CLT. Então aqui nós temos um exemplar de um jornal, a Plebe, um jornal sindical da cidade de São Paulo, que difundia as ideias do movimento sindicalista, né, em prol dessas reformas, dessas leis necessárias para regular as atividades laborais no Brasil. Outra questão que o capítulo aborda é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, antes de tudo, eu já vou adiantar. É uma participação muito tímida, muito discreta, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil efetivamente enviou tropas, lutou na guerra. Aqui a participação é basicamente nos bastidores, tá? Até 1917 o Brasil se mantinha neutro no conflito, quando navios mercantes brasileiros foram atacados, torpedeados, né, por submarinos alemães, inclusive como mostra a imprensa do período, né? E a partir daí o governo não teve outra escolha a não ser declarar guerra, tá? Mas o Brasil não lutou, não enviou tropas, ele participou do apoio aos aliados, enviando gêneros agrícolas, matérias-primas, né? O envolvimento mais direto que o Brasil teve foi o envio, né, de uma força de médicos, né, e enfermeiros, uma missão humanitária, além de observadores militares e pilotos que não se envolveram diretamente com os combates, né? Então, a declaração de guerra ela foi feita durante o governo do presidente Venceslau Braz, né? E o Brasil limitou-se basicamente a essa atuação de bastidor. Essa atuação nos bastidores garantiu ao Brasil o direito de participar das negociações de paz em volta, né, do chamado Tratado de Versalhes. E o Brasil tirou uma lasquinha, né, da Alemanha. A gente já falou do Tratado de Versalhes, lá na aula de Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que ele puniu a Alemanha pela Primeira Guerra. E o Brasil recebeu dos alemães como reparação do dano de guerra alguns navios mercantes para repor a sua frota que havia sido afundada, né, pelos submarinos alemães. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o capítulo 7. Qualquer dúvida ou questão, só me perguntar. Eu estarei disponível lá no chat, no WhatsApp, com vocês nos horários pré-estabelecidos. Fiquem com Deus. Até a próxima.